Hoje, dia 28/11/2023, eu vou mostrar para vocês exatamente pelo fato deste mercado hoje ter feito esse movimento de alta aqui. Isso não significa que ele vai fazer um movimento de alta ao ponto de romper aqui os topos anteriores. Isso quem vai dizer é o mercado. Mas que ele iria fazer essa alta, a gente tinha precisão disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro de tudo, voltem lá na aula de nivelamento, nos módulos de nivelamento, ou melhor, onde tem lá o simples funciona, o módulo simples funciona, vocês vão ver lá a aula de Elliott, qual eu menciono como é feito as projeções para a onda 3 de mercado, tá? Baseado nisso, eu vou fazer aqui sem precisar explicar na prática, mas fazendo só para vocês verem. E aí a gente vai entender mais ou menos por que eu acreditar nesse movimento de alta do índice hoje, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho essa projeção, eu vou colocar uma próxima aqui, mais um pouco. Bora lá. Eu tenho esse alvo aqui como sendo um alvo de onda 3, tá? Se você não entendeu, vai lá na aula que eu estou te explicando melhor. E eu tenho aqui, ó, exatamente esse alvo. Isso aqui é uma região de onda 3. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um altíssimo volume aqui nessa região? Não, tá? Deixa eu ajustar aqui a tela para vocês. Não tem um alto volume lá. O que é que eu tenho é uma onda aqui compradora sendo diminuindo, levando em consideração que toda essa onda aqui, ó, desde a formação dela, ó, isso aqui é uma onda 3. Como eu não tenho um alto volume lá que faz a característica de ser uma onda 3, eu levo em consideração essa região toda aqui, ó, essa região lateral toda, como sendo uma região de onda 3, onde o mercado fez como se fosse uma absorção, um movimento de reacumulação do mercado para ele fazer a onda 5, que em tese foi essa aqui. Em tese, tá? A gente não tem a clara convicção, certeza, porque o mercado pode subir mais. Mas a gente tem certeza de alguns pontos, que é o quê? Vou colocar aqui esse retângulo baseado nessa região cá, ó, exatamente, vou dar uma colorida aqui. Eu sempre gosto de deixar esses rabiscos na tela para que eu possa tomar minhas decisões. E observem bem, o mercado, para poder fazer um movimento de inversão de tendência, um movimento de queda, ele necessariamente precisa perder a cabeça da onda 3, né? E essa região de onda 3, que não foi o caso. O que é que o mercado fez aqui? Na verdade, ele fez um movimento de A, B, C, retestando o quê? A cabeça da onda 3, baseado nessa projeção que a gente já colocou lá. Então, se o mercado apenas fez um corretivo nessa região, significa dizer que ele não fez a quebra da estrutura, que é o que literalmente trabalhar abaixo da região da onda 3. Então, diante disso, eu tive alguns parâmetros para trabalhar. Primeiro, o ABC corretivo, né, na região de lá. Segundo, a absorção ativa no candle. Observe praticamente o maior candle aqui, fazendo a absorção em um movimento de ABC. Eu tenho também aqui um movimento corretivo em 5 ondas, ó, 5 ondas, sendo aqui a onda 3, né, dividida em duas, e a onda 5, tendo aqui, ó, o maior volume no final desse movimento, ok? Então não faz sentido o volume vendedor entrar no final da onda, em tese remete-se à absorção. E eu também tenho uma outra projeção aqui que eu posso trabalhar. Observem bem. Eu tenho aqui um gráfico de 5 minutos, tá? E o que é que eu me baseio nele? Isso aqui já é uma proporção de Wyckoff, né? Uma metodologia que a gente consegue aplicar. Que é o quê? Para um movimento inverter, ele primeiro precisa absorver, ó. Ele precisa exaurir o fluxo, é esse passo a passo certinho, e depois inverter a tendência. Ó, inverter o volume aqui, perdão, não é nem tendência, é o volume, ó, literalmente aqui é só volume. Absorção, exaustão, inversão, ok? E depois disso o mercado inverte. Então, o que é que aconteceu aqui? O mercado literalmente começou a trabalhar acima desse ponto de absorção ativa aqui, onde ele fez, ó, fez uma onda compradora, quebrando todos os fundos aqui anteriores e ficando acima da região de absorção maior. Então, só dentro disso, dentro dessa ideia aqui de Wyckoff, do qual ele faz esse padrão, isso é um padrão, né, nesse movimento de volume, e esse padrão no movimento do ciclo de ondas de Elliott, tá? Diante disso, o que é que eu juntei? Juntei 5 minutos do índice, proporção de Wyckoff, né, no volume, 30 minutos aqui, eu fiz a metodologia de Elliott baseado na onda 3, na proporção da onda 3, e fiz também um price action nosso, do qual a gente vê aqui, ó, uma absorção num candle maior no final do movimento, né, tendo em vista que fez em ABC, jogando volume maior no final.
Então, eu tinha clara convicção que esse mercado iria fazer um movimento de alta hoje. Não significa, pessoal, dizer que ele vai fazer o rompimento do topo, tá? Eu não tenho essa clara convicção aqui, não. Por que motivo? Porque isso aqui pode ser, sim, um movimento de 5 ondas. Ele está fazendo um movimento de distribuição no topo, voltou apenas aqui, ó, em ABC alta para fazer o quê? Isso aqui é um movimento de ordem block, tá? Um ordem block no topo, ó. O mercado fez aqui um ordem block aqui, ó. E aí ele está voltando para mitigar a região e poder cair. Esse é um parâmetro que a gente pode trabalhar. Caso esse mercado venha romper esse topo e continuar um movimento de alta, o que é que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui tudo, ó, foi um movimento de onda 4. E aí a gente trabalha na quinta onda, tá? Então, o que é que eu tinha clara convicção? Que esse mercado iria subir. Agora, eu não posso ter a clara convicção que esse mercado ele vai fazer uma quinta onda agora. Eu tenho aqui em tese que ele está lateral. E esse lateral me dá apenas essa ideia de um ABC corretivo, dando essa vazão que isso aqui ele está testando uma ordem bloco aqui anterior e pode cair. Se você vê esse mercado começando a engrenar um movimento de tendência de baixa, né, pode se até quiser colocar aqui ó, um movimento aqui de LTA, tá? E ao passo que ele vier quebrar a cabeça da onda 3 e trabalhar abaixo dessa estrutura, o mercado inverte. Aí sim, em questão de proporção de FIBO, eu não sou muito de trabalhar nas retrações de FIBO, mas só para a gente saber até onde esse mercado pode retrair baseado em uma proporção, a gente pode sim colocar, né, esse efeito aqui nessa região. O mercado pode vir e retrair aqui, ó, nessa região de 38%, 50%, tá? Levando em conta que a retração de FIBO ela é apenas uma adaptação, né? Faz jus a um movimento de 100% colocado, ele retrair 38%, que em tese é 40%, mas a gente ajusta ali no Fibonacci, 50% ou 60%. Né? Então a gente pode ter essa convicção. O legal é, a gente pode fazer uma ideia de ele voltar aqui trabalhar nessa região, porque foi uma região de bastante acúmulo, né? Teve um alto volume lá também, ó, altíssimo volume, então ele voltar aqui no 38 já é uma boa projeção para esse movimento de queda. Então, caso alguém queira manter-se vendido por muito tempo e o mercado quebrar toda essa estrutura, já sabe onde ele pode pegar, tá? Vou ficando por aqui, assistam os vídeos, qualquer dúvida pode perguntar lá no nosso grupo de mentoria. Tamo junto.